Olá pessoal, este é mais um ShojoCast e o programa está atrasado, eu estou gravando no domingo, já estou na minha casa, como vocês veem pelo fundo, e é exatamente porque eu estava voltando para casa, né, uma semana de retorno das férias do Rio para Brasília e também para o trabalho, e também mandando minha menina para a escola, né, que o programa acabou atrasando. Né? Não somente por isso, mas também porque eu tive que voltar ao livro 4 para poder marcar as mudanças que foram consideráveis entre a adaptação e o livro. Neste programa, nós vamos falar do episódio 4 de Watashi no Shiawase Nakekon, My Happy Marriage, Meu Casamento Feliz. Lembrando que os 3 primeiros episódios tiveram como base o livro 3 e este primeiro episódio já entra no livro 4. Tá? Então, falarei desse episódio e vou, claro, né, ter que comentar, porque eu não me aguento. Eu quase gravei um vídeo, né, direto sobre isso. A confusão dessa semana em torno da protagonista de Emília Pérez, né, a Carla Sofia Gascon. Né? Vou ter que falar de cinema, né? Preciso falar de cinema. Então é isso, se você quiser continuar comigo, o programa vai começar. O episódio 4, né, ele manteve a qualidade de animação, ele manteve a qualidade de roteiro, foi um episódio extremamente feminista pelas questões, né, levantadas, porque ele vai girar em torno, né, da apresentação da Kaoru Junichi. Né? Quem é a Kaoru Junichi? Kaoru é, né, um dos membros da divisão de luta contra as grotesqueries, né, os yokai. E nós estamos naquele momento, né, em que se desenha quem é o grande vilão da série, e parece ser, inclusive, o grande vilão da série de livros até o momento, que é o Naoshi Usui. Né? Naoshi Usui é talvez o mais poderoso, né, membro da família Usuba. Ele controla e distorce os sentidos, né, visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, esse poder tão grande, né, do Usui o torna extremamente perigoso, tanto para os outros, né, indivíduos que possuem dons, que estão acima da média, né, do resto da sociedade, quanto para todos os membros, né, da sociedade do Japão daquela época, desse mundo de fantasia. O Usui, né, ele é o líder, né, e agora a gente vai ter mais informações sobre a chamada Gifted Communion, né, a comunhão dos dotados, dos que têm dons, mas não se sabe, né, muito bem, né, o que o Usui quer fazer. Então, abre-se, né, o episódio com o confronto na estação de trem entre Arata, Kyoka, Usui, e a Mio está presente, ele a chama de filha. Depois, né, o Arata aparece conduzindo a Mio até o local de trabalho do Kyoka, e aí ela diz que é a primeira vez, né, que ela entraria naquele prédio. E aí eu me pergunto, realmente eu esqueci, se no anime, na primeira temporada, foi mostrada a Mio dentro do trabalho do Kyoka, porque no livro ela entrou várias vezes ali, embora ela não tenha passado, né, da sala do Kyoka e do hall de entrada. Da mesma maneira, né, que no filme para o cinema, ela também entra, né, no trabalho do Kyoka. Então, dizer, né, talvez ali tenha sido um erro de continuidade, mas eu não vou buscar lá a primeira temporada inteira para ver se eu estou certo ou errada. O fato é que no livro, no filme, enfim, live action, ela já conhecia pelo menos ali a entrada do trabalho do Kyoka, a sala dele, com certeza, até porque ela tinha ido com a irmã, né, a Hazuki, né, até lá, e, enfim. Muito bem. Então, é o Arata que leva a Mio até o Kyoka. Vai acontecer uma grande reunião em que o Okaito, que é o ex-marido da Hazuki, está presente. Ele é o chefe da divisão contra as grotesqueries, embora no livro seja dito que ele não tem dons, o que acaba me fazendo perguntar, né, por que a família do Kyoka casou Hazuki, né, que tinha dons, com alguém que não tem dons, né? Isso é uma pergunta que fica na minha cabeça, mas que somente o livro pode responder, caso queira responder. É apresentado lá um outro oficial muito importante, que é o Mukadeyama,
acho que eu estou falando o nome dele corretamente, ele aparece bastante nesse primeiro e nesse segundo episódio, porque é ele que vai passar o informe sobre o sujeito que o Kyoka derrotou lá perto da vila dos pais deles, que é membro de uma outra família de pessoas que têm dons, que são os Rojo. No livro, né, há toda uma discussão de como eles conseguiram perder o controle daquela família, porque as famílias daqueles que têm dons, eles são monitorados, né? Os Usuba existem também para isso, né? Para monitorar e controlar, então estão a serviço do imperador. Como é que um membro da família Rojo, ou mais de um, que é um dotado poderoso, conseguiu, né, sair para o lado do Sui? Claro, é porque o poder do Sui faz com que ele possa confundir, inclusive, né, os sentidos de todos. Então, perderam, né, o contato com ele. Nessa reunião, o Arata e a Mio chegam juntos, são apresentados como Suba, recebem olhares um tanto, né, de suspeição dos outros que estão à mesa, e depois vai ser apresentada a Kaoruko, né? A Mio, ela sorri para a Mio a cumprimenta, a Mio se senta atrás do Kyoka. Tem essa reunião, e depois, né, vai ser dito que para proteger a Mio tem que continuar, né, ela vai ficar todos os dias ali no quartel-general, né, junto com a divisão anti-grotesquerie. Não porque ela vai fazer qualquer coisa, mas porque é óbvio que o Sui quer se apossar dela e do dom da Mio, né? A partir daí, né, nós vamos ter a cena em que o Kyoka vai apresentar a Kaoruko, de forma muito rápida para Mio, como, né, a sua nova guarda-costas enquanto ela estiver ali, né? O Arata não pode ficar, e no episódio ninguém vai discutir isso, porque o Arata, como chefe da família Usuba, ele vai estar muito preocupado em descobrir tudo o que é possível sobre o Usui. O Usui é da geração anterior à do Arata. O Arata não tem controle, né, sobre o que aconteceu com o Usui antes, né, quando ele era uma criança, quando ele era um bebê, mas ele se sente responsável porque agora ele é o chefe do clã. E aí o anime vai introduzir uma conversa do Arata com o avô, em que o avô vai dizer que o Sui sempre foi muito poderoso e incontrolável, e a única pessoa que ele ouvia era a Sumi. Então a gente tem uma cena de flashback do Arata, da Sumi com o Sui quando pré-adolescentes, ou início da adolescência, em que a Sumi repreende o Sui porque ele brigou e mandou um menino para o hospital. No livro, essa cena existe, essa sequência, ela existe, mas ela vai aparecer num sonho da Mio. A Mio vai voltar a sonhar, mas não são sonhos que ela não tem controle, não são sonhos que lhe causam angústia, e aí ela sonha exatamente essa cena. Mas no episódio ela vai estar associada à conversa do Arata com o avô. Depois, né, nós vamos ter, né, que é o centro do episódio, né, a parte feminista do episódio, Kaoruko pedindo para ser amiga de Mio. Kaoruko, né, falando sua idade, ela tem idade próxima da Mio nunca teve amigas da sua idade, e Kaoruko também passa a ideia de que é muito solitária. Kaoruko é muito expansiva. Kaoruko, né, até reproduziram um gesto que ela faz no livro, vai aparecer no anime, que ela coloca a mão na cabeça e coça, então isso está lá, isso é descrito no livro, isso vai estar no episódio. E aí a Kaoruko leva a Mio para um tour, né, pelo quartel, por assim dizer, né? Muito bem. Nesse tour é mostrado, né, a cozinha, né, absolutamente suja, emporcalhada. Eu acho muito difícil, né, que em qualquer divisão militar, né, em qualquer organização militar, alguém deixasse, né, a coisa estar naquele estado. Certamente os novatos, os mais recentes, né, no caso já nos Kohai da companhia, eles seriam obrigados a manter aquilo numa limpeza absoluta, mas aí nós temos uma discussão, né, de como homens não estão acostumados a fazer trabalhos domésticos, principalmente quando vêm de famílias, né, da nobreza, etc. E por isso aquela porcaria toda. É óbvio que a Mio vai limpar aquilo, não nesse episódio, mas é óbvio que a Mio vai botar aquilo em ordem. E aí, né, no livro, eu adianto isso porque eu vou me ater a coisas mais complicadas. A Kaoruko diz que aquilo ali é sujo desde que ela botou os pés naquela unidade 5 anos antes. 4 ou 5 anos antes, ela diz no livro. Então, por 4 anos atrás ou 5 anos atrás, aquilo já era imundo e ficou pior.
Ok, né? Quando a Kaoruko entra com a Mio na cafeteria, de novo mais olhares, né? Meio torcidos por parte dos homens, ninguém diz nada, mas eles olham a Mio, né, de forma enviesada. E aí a Kaoruko explica como a comida da cafeteria é boa, é gostosa, e principalmente comparado com a de Kyoto é muito melhor. Aí a Mio começa a se angustiar a respeito, né? Será que o Kyoka come a minha comida com prazer ou ele preferia comer essa comida aqui que a Kaoruko está dizendo que é muito boa? E por fim, a Kaoruko leva a Mio para o dojo, né? E onde estão os homens treinando. No livro ela diz que aquele é o lugar favorito dela, no anime ela também diz, ela vai dizer que a família dela tem um dojo. A Mio pergunta para a Kaoruko se ela... Aí vamos começar a conversar sobre a questão das mulheres, né? No exército, a Kaoruko diz que ali naquela unidade, ela é a única. E aí fica, né, uma pergunta na unidade da capital, da cidade imperial, né, como a mãe do Kyoka chama, né, de Tóquio, ou é na unidade inteira, né, anti-grotesquerie, porque no livro a Kaoruko vai dizer, e vai explicar, isso é uma parte, né, que ela explica bastante, que há outras mulheres, não no exército, mas na unidade anti-grotesquerie, porque mulheres que têm os dons, e quando esses dons são fortes, e esses dons são cada vez mais raros, é importante, né, elas efetivamente podem ajudar. E aí a Kaoruko diz que ela começou a ajudar a unidade anti-grotesquerie quando ela ainda estava no colégio, né? Então que estudantes podem ajudar também, né? E que uma mulher com dons e que saiba usá-los, ela é superior a um homem que não tenha, né? Que tenha dons e que não saiba usá-los corretamente, né? Aí a gente pensa no Koji, né? Que era apaixonado pela Mio, que casou, né? Vai casar, já casou com a irmã da Mio, com a Kaia. Ele tinha os dons e ele não sabia usar. Né, ele vai aprender agora, né, ele disse, né, ele jurou que ia aprender a usar os seus dons. A Kaoruko, né, vai com a Mio até o dojo, e aí o Mukedeyama está treinando os homens e ele vai fazer com que a Kaoruko ajude a treinar aquele rapaz, né, vai expor, na verdade, a Kaoruko. Lendo o livro fica parecendo que ele quer, na verdade, conversar com a Mio em particular, né, que ele quer falar com a Mio, para isso ele tem que tirar a Kaoruko de perto. É assim que eu percebo pelo livro. A Kaoruko vai lutar com o rapaz e vai vencer, claro, né? Num determinado momento, o Mukedeyama, inclusive, vai perguntar para a Mio, né, quem ela acha que vai vencer, e ela vai, né, vai falar que é a Kaoruko. E o Mukedeyama vai falar, né, do quanto a Kaoruko ela é boa naquilo que faz, mas por ser mulher, o que é uma pena, ele vai colocar assim, ela não tem condição de ascender, né, na hierarquia, porque sendo mulher, né, ela vai ficar ali onde ela está para sempre, né? E o Mukedeyama, ele deixa muito claro, né, que sendo a Mio o Suba, ela é vista como uma inimiga, porque as outras famílias veem os Usuba como espiões do imperador, né, como aqueles que estão ali para controlá-los e que têm dons que são extremamente perturbadores, né, para os outros possuidores de dons. E que a Mio, como mulher, né, ela também está atrapalhando, está fora do seu espaço, porque ali, né, o que ela está fazendo ali? Então, né, há toda uma discussão, né, nesse episódio sobre qual é o lugar das mulheres, né? Kaoruko, ela é apresentada como única, né, e por isso especial. Ela não é como as outras, mas por ser mulher e não poder deixar de ser mulher, ela vai estar sempre sendo tratada de forma diferente e como inferior. Aí depois temos o sonho da Mio, que, mas de novo, ela vê o poder do Usui, né, o quanto o Usui é poderoso. E nós vamos ter também nesse episódio Mio conversando com o Kyoka, sentadinhos na varanda, em que ela vai perguntar, né, se ele realmente gosta, né, da comida dela, etc. E ele vai insistir que gosta, né, e que ela deve continuar cozinhando para ele se ela quiser, porque a comida da cafeteria não é melhor que a comida dela, pelo contrário. Algo que foi criado para esse episódio até para preencher a lacuna do que não foi feito antes é parte da conversa entre o Kyoka e o pai, e o Kyoka pedindo ao pai para que ele tome conta da Mio caso ele falte, né? Caso ele seja morto, enfim. Isso antes deles conhecerem o Usui.
Então o episódio, né, o centro do episódio é exatamente essa estranheza da figura feminina da Kaoruko e como ela jogar bolinha. E como a Kaoruko, ela não deveria estar ali, porque ali não é o espaço das mulheres, né? Então, em que a questão da situação das mulheres ela é discutida. Então, é um episódio, né, com uma temática feminista e sim, no final aparece o Godo se espantando, né, quando o irmão do Koji, esqueci o nome dele, é Naoshi, eu acho, mas eu esqueci, né, do nome do irmão do Koji, ele o visita no hospital, né, e aí ele se espanta em ouvir o nome da Kaoruko. Bem, como eu disse, foi um bom episódio, mas ele, né, se afasta muito do livro. É uma adaptação não precisa reproduzir tudo, mas eu sempre me pergunto sobre as escolhas, né? Por que se faz determinadas escolhas? Então vamos lá, escolhas feitas, né? Esses 2 primeiros capítulos do livro, né, que vão perfazer 38% do livro, eu leio no Kindle, então é fácil saber, eles vão focar principalmente, né, nessa apresentação da Kaoruko, sem dúvida, mas muita coisa vai ser omitida. Então a gente viu esse episódio 4, a gente não sabe que Kaoruko quase foi noiva do Kyoka, né? Quem apresenta a Kaoruko para a Miyu é o Kyoka, porque a Miyu chega com o Kyoka até o quartel, né? O Kyoka, ela vem de casa com o Kyoka muito angustiada, né, de estar naquele ambiente, de participar de uma reunião, né? Ela inclusive vai receber na reunião, né, só os caras que estão na mesa estão com o relatório na mão, a Miyu recebe também uma cópia do relatório, aí ela até se questiona, né, eu não consigo entender alguns dos jargões militares, provavelmente kanjis específicos, e aí ela diz que vai perguntar depois ao Kyoka, né, o que eles significam, né, porque ela jamais levantaria a voz ali na reunião para perguntar coisas assim. A Kaoru, né, ela já tinha sido apresentada, Kaoruko, desculpe, já tinha sido apresentada para a Miyu. A Miyu já estava sabendo, já estava angustiada, né, porque ela já estava sabendo que a Kaoruko faz questão de externar que ela quase foi noiva do Kyoka. Aliás, algo que vai ser cortado é que a Kaoruko, ela é extremamente, ela mostra um nível de intimidade muito grande com o Kyoka. E o Kyoka não rechaça essa intimidade. É claro que são mensagens dúbias, né? Para o Kyoka, ela é, né, um companheiro de armas. Isso está muito evidente para mim. Ainda que ele a repreenda em determinado momento do capítulo 2, né, pela forma como ela brinca com ele, né, fica parecendo que ele está fazendo isso, mas ele não está ligando muito para esse tipo de coisa. Mas a Kaoruko, deliberadamente, ela está provocando a Miyu. Não tem como, a minha leitura não vai para outro lugar. Então ela faz questão de mostrar que ela conhece muito bem o Kyoka, né? Ela vai pedir licença para fazer chá, e aí quando ela volta, quando eles estão na sala do Kyoka, que ela está junto com os 3, isso depois da reunião, ela vai fazer chá e ela volta com café para o Kyoka e diz, eu sei que você prefere café. E aí a Miyu, né, fica surpreendida dela não saber essas coisas, e ela nem saberia, né, ela vai dizer, eu nem saberia fazer café, né, porque ela sabe fazer chá, e na casa dele só tem chá verde. Nessa parte, então a Miyu tenta, né, não pensar nessa questão, né, do quanto a Kaoruko lhe intriga e qual seria a relação dos dois, e como ela é fantástica, porque Kaoruko é um otakoyaku do Takarazuka, né? Ela é linda, ela é perfeita, ela tem apelo para homens e mulheres, né? Essa é a ideia ali. E aí a Miyu está muito, né, chateada de ficar ali, né, observando o Kyoka trabalhar sem fazer nada. A Miyu não sabe não trabalhar, né? Isso inclusive vai ficar no livro, né? E aí a Miyu vai pedir ao Kyoka para fazer alguma coisa, ele vai dizer que ela não pode fazer nada. A Miyu vai pedir ao Kyoka, né? Então a Kaoruko se oferece para levá-la para conhecer a unidade, e o Kyoka a Miyu vai ter que insistir muito com o Kyoka para que ele deixe. E aí é interessante, primeira coisa, a Miyu vai chamar o Kyoka pelo nome, não vai mais usar termos, né, de alta reverência em relação a ele, vai chamar de My Lord, o Dana-sama, né, que ela chama em japonês, é Kyoka. No livro ela está chamando ele pelo nome. Ela vai insistir com ele, né, sem confrontá-lo, sobre o querer, né, fazer alguma coisa, e ele vai dizer assim, né, com complacência, cada vez você ouve menos o que eu falo. Então assim, houve
uma mudança aí de equilíbrio na relação dos dois, em que a Mio tem mais segurança para se colocar, e aí o Kyoka vai ser mostrado pensando em como ele gostava da Mio insegura, porque isso lhe dava segurança para ele, né, de que ele tinha tudo sob controle, e como essa Mio, que é mais assertiva, ela traz para ele, né, algumas ansiedades. Então, veja, isso também é uma discussão feminista, ou seja, ele não tem mais todo o controle sobre a Mio, ainda que não haja confronto entre eles, que fique claro. E que a Mio continue, né, sendo tímida, insegura em muitos aspectos. Mas aí o Kyoka começa a lembrar da conversa com o pai. E aí eu acho que também por conta disso o episódio inseriu um trecho ali e que ele lembra, né, que o pai abriu os olhos dele, né, que ele a ama. E ao abrir os olhos dele, ele trouxe para ele uma fraqueza que ele não tinha, isso está evidente. Né? Ele ama a Mio, então ele se sente ainda mais ansioso em relação a como manter a Mio protegida, tá? Agora de um inimigo que ele sabe que ele não tem condição nesse momento de derrotar. E aí surge uma dúvida, né? E isso é clichê, né, de material shoujo e de material escrito para o público feminino em geral, né? Normalmente é uma angústia da mocinha, nesse caso é uma angústia do mocinho, que Kyoka se pergunta se Mio o ama. Né? Ele sabe que a ama. Será que ela me ama? Ok. Aliás, na história do café, né, a Mio pensa, né, algo interessante, que o casamento dela com Kyoka é um casamento arranjado, como todos os casamentos devem ser. Então, isso está no pensamento dela. Então, que ela não saiba algumas coisas sobre o Kyoka, muita coisa sobre o Kyoka, é normal, porque essa é a própria ideia, né? É arranjado, eles vão se conhecendo aos poucos, na história do café. Mio sai com Kaoruko. Kaoruko vai pedir para ser amiga de Mio, tem aquela discussão da idade, etc. Kaoruko mostra a cozinha bagunçada, propositalmente. Kaoruko fala da comida maravilhosa da cafeteria, isso traz inseguranças para Mio. E Kaoruko, né, vai levar a Mio até o dojo. E lá a conversa com o Mukedeyama é mais ou menos a mesma, mas ela se sente, né, em pensamento ainda mais um peso ali, né, um ser estranho, porque ela não tem poderes. Né, ela tem poderes, mas ela não tem as habilidades militares que os outros têm. E o Mukedeyama, ele vai deixar muito claro, né, que os homens não querem mulheres por perto. Ter mulheres por perto é um problema, é uma unidade militar, e ter um suba por perto é um problema maior. Algo que vai ser mostrado no livro e que no anime não tem, quando a Kaoruko vai lutar, ela tira a túnica, porque lutar com a túnica é muito ruim, né? Então ela vai tirar a túnica, ela vai ficar só com a camisa branca, ela vai dobrar as mangas e ela vai lutar, porque o outro rapaz está com uma roupa muito mais adequada àquele tipo de exercício do que ela, com um uniforme militar, com dragonas, todo rígido, de um material, né, de um tecido muito mais rígido, né? Mas isso não vai estar na animação. No livro, o Arata não chegou junto com a Mio, ele chega atrasado, isso vai fazer com que a animosidade contra ele, né, aumente, ele vai ser repreendido pelo Okaito, e não vai ter cena com o avô, mas vai ter o Arata pensando, né, se angustiando ali em relação, né, ele como líder dos Usuba, e ele incapaz, né, de controlar o Usui, né, aquilo lhe traz uma angústia muito grande, e ele vai, né, na cena dele de pensamento, se preparar para morrer. Ele falou que mesmo ele não sendo responsável, mesmo ele sabendo que a geração antes dele teve, né, os Subas muito mais poderosos, assume, né, o próprio Sui, ele, como chefe da família, ele deve estar disposto a sacrificar sua vida pelos Usuba, pelo Japão e pela Mio. Aliás, né, uma das discussões, né, que não é aprofundada porque eles estão cortando basicamente diálogos também nessa adaptação, é sobre o que quer, né, essa Gifted Communion, né, o que eles querem. Eles querem dons para todos, eles querem derrubar o Império. Essa discussão vai ser feita na reunião. E, por fim, nós temos a cena em que a Mio vai colocar para o Kyoka, né, vai perguntar se ele quer ou não quer, né, que ela continue fazendo o almoço dele. Vai ser diferente e vai ser uma cena bonita da mesma maneira. A cena da varanda é bonita, né? Porque eles chegam em casa, então ela vai passar os dias no quartel e volta com Kyoka, né, para casa à noite. E aí a Yurie está lá fazendo, né, o jantar e a Mio quer ajudar e o Kyoka vai se trocar.
e já está escuro porque é inverno, então escurece mais cedo, tem menos luz. Eles estão no norte, né? Acima da linha do Equador. E aí o Kyoka se oferece para levar Yurie até metade do caminho, porque da metade para lá estaria alguém da família dela esperando para levá-la para casa. E a Mio diz que vai ficar para terminar o jantar e ele fala de forma nenhuma, ele não admite réplica nesse caso dela, né? Como foi lá no quartel em que ele fala, né, que quando você, né, que era interessante, né, ceder em algumas coisas para ela. Ele fala isso, né, abertamente, né, indulgir, né, e isso mostra quem está no comando sou eu, quem tem o poder sou eu posso, né, fazer esse favor para você. E ali ele não admite réplica porque o Sui poderia vir buscá-la. Aliás, se o Sui quiser, ele leva a Mio a qualquer momento, que fique claro, isso não é uma questão. Mas na volta, o Kyoka vem andando alguns passos à frente, o que já achei estranho isso no livro, porque, né, a Mio está atrás, o Sui pode enganá-lo e pode levar a Mio. Aí eles começam a conversa sobre o jantar e o Kyoka ele vai responder de forma muito emocionada, né? Muito mais emocionada que no anime, né? Exaltado a respeito daquilo. E a Mio ela fica pensando nesse retorno andando o quanto a relação dos dois mudou depois da estadia nos pais por causa do beijo. Ela não pensa no beijo, mas foi o beijo. E o quanto há mais silêncios, né, entre eles, ao mesmo tempo, veja bem que no livro eles parecem muito mais íntimos a ponto dela o chamar pelo nome. Ela não chama de senhor em nenhum momento desse livro e o chama pelo nome na frente de outras pessoas, na frente da Kaoruko, por exemplo, na frente da Yurie, por exemplo. E aí a Mio, né, o Kyoka pede que ela lhe dê a mão. E aí eles se olham e talvez tenha acontecido um outro beijo ali, mas o beijo não é descrito. Mas aí é interessante, é bonitinho, porque a Mio vai falar, não, agora nós estávamos em silêncio, mas era um silêncio, antes era um silêncio pesado, e o silêncio de estar andando ao lado dele de mão dada é um silêncio diferente. E aí fecha o segundo capítulo. Não há o Godo conversando com o Naoshi, que eu acho que é Naoshi, sobre Kaoruko. Godo não aparece. Godo é referenciado, né, já que a Kaoruko vem para ocupar o lugar do Godo, está no livro também, né, de segunda, né, de braço direito do Kyoka, mas o Godo não aparece. Ao que tudo indica, quem vai dizer que Kaoruko quase foi ou foi noiva de Kyoka será o Godo, para o Naoshi. No livro, eu vou repetir, Kaoruko faz questão, mesmo dizendo que é amiga de Mio e sendo simpática, sorrindo para Mio, ela faz questão de alimentar as inseguranças na Mio o tempo inteiro. Vamos ver como é que vai ser o episódio de amanhã. Eu acho, né, assim, eu não vou gravar ShoujoCast na segunda-feira, eu não devo conseguir nem assistir o episódio no início da tarde, talvez só à noite, já imagino que amanhã meu dia vai ser caótico, mas esse episódio vai entrar no domingo, deve entrar no final do domingo, e aí o próximo ShoujoCast talvez só na terça ou na quarta-feira, é o que eu espero, não vou atrasar tanto, tá? Então, sobre o Atashi no Shao Asena Kekon, é isso. Eu vou continuar avançando na leitura do livro, que eu negligenciei, então tenho que terminar esse livro, porque eu imagino, ele tem 5 capítulos, se não me engano, são capítulos grandes. Eu imagino que o episódio seguinte vai cobrir os 2 próximos capítulos, inventando coisas, né? Como eu já pontuei antes, né? É meio complicado como é que você traz o pensamento, né? Aquilo que as pessoas pensam para dentro da animação, né? E nesse sentido, a segunda temporada tem aberto mão, principalmente 2 diálogos, né? Diálogos que são preciosos, né? Porque o pensamento você pode tentar mostrar de outras formas, mas você cortar diálogo ou mudar às vezes, né? Algumas mudanças que são feitas são mudanças assim, né, que não me agradam, mas que fazem sentido dentro do episódio. Do seriado, se você só estiver assistindo o anime, você não vai ter problema nenhum. Não vai ver problema nenhum, vai ficar feliz. Agora, algo que é importante, sempre muito bom lembrar e marcar, é que a personalidade de Kyoka, de Mio, de Arata, ela está como nos livros, ou seja, não há distorção na personalidade deles. E isso é importante. Porque isso é a parte mais, acho que é mais preciosa de uma adaptação. Você pode eliminar personagens, você pode eliminar diálogos, você pode juntar personagens, mas você não pode perder a essência da história. Perder a essência da história, né, a lógica daquela história,
ou as características das personagens, né, distorcer as personagens, colocá-las fazendo coisas que elas não fariam, é o que realmente eu acredito que comprometa uma adaptação. Comprometa seriamente uma adaptação. Nesse sentido, o anime está sendo corretíssimo, tá? Então, esse ponto eu vou sempre reforçar. O anime está sendo corretíssimo. Não há discussão. Não há discussão aí, tá? Vamos falar, né, já que ainda estou aqui, né, está indicado a 3 categorias no Oscar, o que é fantástico, né? Já falamos sobre isso, falei sobre isso no programa de domingo passado, porque ser indicado a melhor filme acaba meio que obrigando todos os membros da academia a assistirem um filme. Ser indicado a melhor filme faz com que esse filme se torne meio que um objeto de curiosidade. Quem não iria assistir um filme brasileiro que vai passar, por exemplo, em vários países legendado, né? E os norte-americanos não gostam, no geral, né? No geral, uma percepção da indústria de filmes legendados. Então, assim, ainda estou aqui, está atraindo muita atenção. Então, quando a gente começou a semana, a Folha de São Paulo soltou, porque parte, né, da equipe de Emília Pérez estava no Brasil para promover o filme. Então, a Folha de São Paulo soltou um pedaço de uma entrevista com a Carla Sofia Gascon, e agora eu não tenho mais como esquecer o nome da protagonista de Emília Pérez, da atriz, em que ela culpava a equipe, que nem existe, né, porque foi plano, não existe essa equipe, da Fernanda Torres, por disseminar, né, por fazer uma campanha suja contra o filme e contra ela. Ela tem defendido essa ideia, ou estava defendendo essa ideia, e a Fernanda Torres tinha vindo, antes disso sair, a Fernanda Torres tinha vindo publicamente, né, pedir que as pessoas não fossem atacar a Carla Sofia Gascon nem nas suas redes sociais, nem em sites onde ela tivesse dado entrevista, né, que as pessoas tivessem respeito. A Fernanda Torres gravou este vídeo. Ok. A Carla Sofia Gascon, então ela joga isso, aí começou uma discussão. E o Dale Nogari, né, que eu recomendei o canal dele de críticas, ele inclusive vai marcar que aquilo era contra as regras da academia, que a Gascon poderia ser desclassificada. No final das contas não foi, mas houve uma chamada por parte da organização do Oscar, ela disse que não disse o que ela disse, e a coisa estava por aí. E nesse interim também, né, nesse final da semana passada, início da semana, tinha um desencavado, né, uma cena, né, um frame da Fernanda Torres no Fantástico, numa das séries. Quando o Fantástico fazia umas sériezinhas e passava, eu não costumo assistir Fantástico. E o troço já tem mais, né, bem mais de 10 anos, que 15 anos atrás, em que a Fernanda Torres fez um blackface. Vamos lá, vou parar um pouquinho para falar de blackface. Blackface surge no vaudeville, no teatro, né, de norte-americano, de popular. Normalmente eram atores ou atrizes brancos com o rosto pintado de preto e com características físicas associadas aos negros exacerbadas, ou seja, colocadas em excessivo destaque, nariz largo, lábios grossos, então mediante maquiagem ou até, né, próteses, etc., para fazer humor. Então, normalmente o blackface está ligado ao humor, à humilhação, né, a você mostrar o quanto os negros são engraçados, ou são ridículos, ou são burros, ou são selvagens. Então, falar em blackface nos Estados Unidos, né, é retomar toda essa história ruim, né, perversa. Inclusive, isso é curioso, né? O primeiro filme, nem no cinema, né, você normalmente contratava pessoas brancas pintadas de preto, mas o primeiro filme a usar negros como figurantes foi O Nascimento de uma Nação, que é o filme que ressuscitou de 1915, né, do D.W. Griffin, que ressuscitou a Ku Klux Klan, né, por acidente, talvez, mas a Klan adorou. E é bom deixar claro, né, eu já vi esse filme, que é um dos filmes mais revolucionários do início do cinema, né? O Griffin é um dos fundadores do cinema, né? Esse filme ele aparece dentro do filme Infiltrado na Clã. Tem uma cena em que os sujeitos, né, da clã se reúnem para assistir esse filme. Então, assim, esse filme vai ser o primeiro a usar figurantes negros, mas todos os negros que tinham papéis no filme eram brancos pintados de preto. Então, assim, a ideia do blackface ela é abominável. E na TV brasileira,
Normalmente, quando o blackface aparece, ele aparece, normalmente, alguém, seja homem ou mulher, pintado, né, e maquiado como se fosse uma mulher negra, ou é a empregada doméstica, ou é a mulata sensual, mas sempre com a ideia de passar ignorância, burrice, ou língua solta, ou a questão da sexualização. Então pega muito mal. Embora, né, o grande caso sobre blackface na TV brasileira, o primeiro caso que gera controvérsia, ele seja um caso muito peculiar. Eu gosto de falar dele, né, porque eu acho que ele é mal lido, mas ao mesmo tempo ele mostra a importância que o movimento negro, mesmo durante a ditadura militar, que reprimiu o movimento negro, ele tinha. Então, em 1969, a Globo, recém-fundada, quase a Globo TV, ela vai fazer uma novela chamada Cabana do Pai Tomás, baseado no livro lá do século XIX, que caiu como uma bomba, que é de autoria feminina, que caiu como uma bomba nos Estados Unidos, que vai ajudar na campanha pela abolição da escravidão. Nessa novela, um ator muito importante na época, o Sérgio Cardoso, ele vai fazer 3 papéis. Ele faz o fazendeiro, né, o vilão, né, o dono dos escravizados, ele faz o herói, né, branco da novela, e ele faz o pai Tomás. Então ele faz 2 brancos e um negro. A primeira vez que eu vi essa discussão, né, foi no documentário A Negação do Brasil, né, do Joel Zito Araújo, cineasta, né, que é derivado da tese de doutorado dele. Eu tenho o livro, né, da tese de doutorado, eu li o livro. Né? O Joel Zito, ele vai trazer a discussão sobre a Cabana do Pai Tomás, né, dizendo que a patrocinadora da novela, que era a Colgate, se não me engano, exigiu que o Sérgio Cardoso fosse o protagonista e fizesse a personagem negra. A Ruth de Souza, e eu jamais, né, a maior atriz brasileira negra, né, a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional no Festival de Veneza, né, pelo papel que ela fez no filme Sim, a Moça. A Ruth de Souza tem uma entrevista que está no canal Viva, está nos arquivos do Viva, que era com as grandes divas da TV brasileira, e ela vai trazer a questão do blackface ali. Ela vai dizer o seguinte: ela era muito amiga do Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso, ele, inclusive, vai ser o sujeito que vai indicá-la na década de 1950 para uma bolsa de estudos de cinema nos Estados Unidos, e ela fala que quando ele diz que havia essa bolsa e se pergunta se ela queria a bolsa, ela diz, mas eu sou mulher, eu sou negra. Ele fala, eles querem exatamente gente como você. Veja só, né, o Trump assumiu e está atacando os programas de DI, né, Diversity, Equity and Inclusion, né, diversidade, equidade e inclusão, dizendo, né, que essas coisas são recentes. Na década de 1950, Ruth de Souza foi para os Estados Unidos com uma bolsa que era pensada para trazer gente da América Latina o mais diversa possível para estudar cinema nos Estados Unidos. E aí, né, ela vai dizer que o Sérgio Cardoso, ele não fez, né, ele não aceitou fazer o pai Tomás como uma forma de deboche, né, que aquilo não deveria ser lido como blackface que os americanos faziam como humor, mas que o blackface que ele fez, e ele dizendo, na época, ele não entendeu, né, o rechaço do movimento negro, ele não entendeu, um homem branco, ele não entendeu, ele não conseguiu perceber, porque o que ele colocou para ela, Ruth de Souza, é que ele já tinha feito todos os tipos humanos possíveis, né? Ele já tinha sido italiano, judeu, árabe, e aí ela vai enumerando, e que ele queria fazer um negro, ele queria sentir, né, como é que era ser um negro dentro de uma novela, de uma peça de teatro. Então, assim, eu sempre peço, né, quando eu comento, para olhar para essa experiência de forma diferente, mas ao mesmo tempo lembrando, né, o movimento negro está buscando as referências do blackface como humor e humilhação, e quando você contrata um ator branco para fazer o papel de um negro, no caso ali em 69, você está tirando o emprego de um negro. É a mesma coisa, é um dos argumentos, acho que mais importantes também quando a gente fala de pessoas trans, né? Quando você coloca uma pessoa cis para fazer uma pessoa trans, você está tirando o emprego talvez de um ator ou de uma atriz trans que poderia estar naquele papel de forma tão competente que acaba não tendo espaços de trabalho. Né? Só isso que eu queria falar sobre o blackface. Mas o fato é que essa história do blackface da Fernanda Torres veio à tona. A Fernanda Torres veio muito rapidamente se desculpar
e lamentar que ela fosse tão pouco letrada sobre racismo, né? Essa coisa aconteceu no final dos anos 90, início dos anos 2000. Veja, não é que a discussão não existisse, a discussão já existia, tá? Tem gente que só acha que feminismo foi criado a partir de 2010, essas coisas são... Não é. Mas vamos lá. A questão do blackface da Fernanda Torres parece que foi esquecida ou foi adormecida. Embora muita gente, eu acho que isso vai... Eu não acho que isso vai ter impacto nenhum, porque ela nem é a favorita, não esqueçam disso, tá? A favorita, o Oscar, é a Demi Moore, não é a Fernanda Torres, é a Demi Moore. A Fernanda Torres, ela já foi indicada, ela tem chance? Sim, tem chance, mas ela não é a favorita. E aí, né, nessa discussão do blackface, se levantou a questão de que a Zoe Saldanha, que é candidatíssima ao prêmio de coadjuvante por Emília Pérez, ela fez também um blackface em 2016, se não me engano, interpretando a Nina Simone. Alguém vai dizer, mas a Zoe Saldanha é negra? Não, nos Estados Unidos ela não é considerada negra, e ela escureceu a pele, e ela colocou próteses para interpretar uma cantora que é negra retinta. Então, assim, vejam só. E ninguém, né, levantou essa bola, né? Então, assim, águas turbulentas, né? Está sendo uma competição complicada. Mas, enfim, estava essa história de acusações para a equipe da Fernanda Torres que nem existe, tem a questão do blackface, o pessoal preocupado, até que uma jornalista canadense, negra e muçulmana, ela vai desencavar uma série de tweets da Carla Sofia Gascon atacando a população muçulmana na Espanha, né? Então, uma das questões da extrema-direita na Espanha é a imigração, né, de gente do norte da África, de pessoas, né, de religião islâmica e de pessoas negras, né? E a Gascon, ela é extremamente virulenta em relação a isso. A Variety, né, que é uma revista de cinema importante, não vai dar crédito a essa jornalista no início, ela vai, né, começar a postar, porque a partir do momento que alguém puxou o fio, vai abrir, né, a caixa de Pandora, vai abrir as portas do inferno. Porque a Gascon era uma metralhadora giratória de ódio, né? O pessoal está dizendo que ela ofendeu minorias que nem sabiam que eram minorias. Ela vai... É um negócio pavoroso, né? Em que a gente vai ter islamofobia, da mais vil, eu não estou falando de críticas a determinados aspectos. Se eu me perguntar, por exemplo, sobre a questão da burca, do uso da burca, ou certas... eu vou me posicionar criticamente, como feminista. Agora, isso não quer dizer demonizar, né, todos os muçulmanos e por aí vai. Então, a questão do Islã, né, o ódio ao Islã e o ódio aos praticantes do Islã, ela odeia, né, os chineses, tem discurso anti-vacina, e aliás ela chama de chinês qualquer oriental, né? Ela tem postagens contra o BTS, né, a banda mais importante banda de K-pop, né? Ela tem postagens defendendo Cristóvão Colombo e atacando, né, aqueles, né, que são latino-americanos e que fazem crítica à questão da exaltação de Colombo, a questão da colonização e da descoberta. Quando começou o Black Lives Matter, que ela odeia, porque ela vai ter também postagens contra o George Floyd, chamando-o de drogado, de bandido, e atacando o movimento Black Lives Matter, porque a questão da crítica a Colombo, que é anterior ao Black Lives Matter, né, a questão da idolatria em relação ao colonizador, que aquilo seria uma contaminação, e ela ofende, né, os habitantes, né, da América como um todo, da América Latina como um todo. E aí a gente chega, inclusive, a ofensas ao próprio Oscar, né? No ano em que uma atriz sul-coreana ganhou, né, o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e é uma atriz bem idosa, no ano em que o Daniel Kaluuya ganhou, né, pelo Messias Negro, né, o Oscar de ator coadjuvante, no ano de Nomadland, no ano em que uma mulher, né, uma diretora chinesa ganhou a melhor diretora, ela vai soltar, né, que o Oscar tinha se tornado, né, um festival de filmes independentes, né, de protesto ao estilo influenciado pelo Black Lives Matter. Vai soltar também, né, que o Oscar tinha se tornado uma festa afro-coreana. Ela tem tweets também, né,
há muita coisa, né, reclamando e atacando, né, o Oscar, porque diretores mexicanos ganharam por 3 anos consecutivos o Oscar de melhor direção. Então, assim, um show de horrores. Aí ela veio, né, fechou suas redes sociais, disse que estava sendo perseguida, até porque, né, a bandeira que ela levantava era a bandeira da diversidade, que Emília Pérez, eu não gostei do discurso dela no Globo de Ouro, antes, né, que a vitória de Emília Pérez era a vitória da diversidade, etc., quando ela tem o discurso da intolerância. Então ela primeiro, né, veio, fechou, disse que ela escreveu essas coisas fazia muito tempo. Não, os tweets mais recentes são de 3 anos atrás. Então é da pandemia para cá. E com um agravante, não é a mesma coisa que pegar tweets, sei lá, de 10 anos atrás ou de 15 anos atrás de um adolescente e dizer, olha, o fulano na época só tinha 15 anos, só tinha 16 anos, só tinha 18 anos. A Carla Sofia Gascon é mais velha que eu, ela é nascida em 72. Então quando ela escreveu tudo isso, ela já estava muito passada dos 40 anos. Então assim, eu acho muito improvável que ela tenha mudado de posição. E aí ontem ela veio também a público e soltou 4 platitudes, né, que são básicas desse momento. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. A outra é, eu tenho amigos que são, né, porque ela vai dizer, né, que ela, uma das pessoas mais importantes na sua vida hoje, né, é muçulmana. A outra é o tiraram do contexto. Não, ninguém tirou nada do contexto, né? Tweet contra a vacina, tweet contra os muçulmanos, tweet contra maior diversidade no Oscar, que é aquilo que ela supostamente Emília Pérez celebra. E também, né, desculpe se eu ofendi alguém. Ou seja, quando a pessoa acha que não fez nada de errado e ela vai dizer, não, se eu ofendi alguém, desculpe. E quando fala assim, não, eu sei. Só comparando com a Fernanda Torres, e não querendo exaltar a Fernanda Torres, quando ela fala assim, ela se desculpa pelo blackface, ela não vai falar assim, ai, desculpe se eu ofendi alguém com blackface. Não, o que eu fiz foi errado. Eu deveria saber na época que era errado. E deveria mesmo, tá? Deveria mesmo. Veja que a discussão sobre blackface no Brasil, ela já se desenha desde 1969, por conta da novela Cabana do Pai Tomás. E a TV brasileira não se emendou. A gente tem blackface na TV brasileira de 10 anos atrás, tá? Inclusive, o Canal Viva, repetindo, uma das temporadas de Malhação, tinha um blackface numa dessa temporada, não lembro qual, posso até achar e botar nos links, que o Viva vai cortar na reprise. Eu não cortaria, eu botaria uma observação. Eu não cortaria, tá? Mas tá lá. Enfim, então, vocês daí, né, qualquer pessoa de bom senso hoje não acredita que a Gascon vai ganhar o Oscar de melhor atriz. Antes desses tweets aparecerem e as pessoas começarem a dizer que foram os brasileiros, não foram os brasileiros que puxaram a primeira capivara, mas claro, a partir do momento que alguém puxou, né, que a jornalista canadense puxou, os brasileiros assumiram e aí virou, né, um show, um espetáculo. A Gascon, ela já não era vista como favorita ao Oscar de melhor atriz, ela só estava nas cotações das revistas de cinema antes, na frente da Cynthia Erivo, a Elphaba, né, de Wicked, o que eu acho muito injusto, né? Mas enfim, ela canta muito bem, né, fantasticamente bem. Agora ela está em último lugar, né, nessas questões, e aí começou uma discussão, da Lena Nogari levantou, de que a Netflix ia colocar a Zoe Saldanha para defender o filme. E aconteceu dito e feito. A Zoe Saldanha veio a público, lamentou aquilo que a Gascon tinha escritos, que o filme continua sendo um bom filme por causa disso. Então a Netflix vai tentar salvar pelo menos alguns prêmios para o Emília Pérez, porque o pessoal ainda está votando. Eu não sei se quem já votou pode retirar o voto e votar de novo, não sei. Realmente não sei se pode funcionar assim. Mas aí, né, a Zoe Saldanha está na linha de frente. Por isso o blackface da Zoe Saldanha veio, né, foi puxado também, né, com força aí, né, porque no fim das contas... E há uma outra pergunta, né, como é que a Netflix não viu que a Gascon tinha tudo isso aí nas suas redes sociais, né? Isso não foi tirado em antecipação, não foi tentado esconder. E aí uma questão importante, né? Há uma crença, principalmente em quem se diz progressista, não é nem de esquerda, né? Quem se diz progressista, de acreditar que quem pertence a minorias
e as pessoas trans são das minorias mais perseguidas, né, mais discriminadas, fatalmente vai ser uma pessoa progressista também. Isso não é verdade, né? Por conta da conformação social, né, o indivíduo ele pertence a vários grupos, ele é socializado de várias maneiras. Há mulheres, né, que acreditam efetivamente que as mulheres são inferiores. Algumas delas se veem como inferiores, né? Outras delas falam, as mulheres são inferiores, mas eu sou diferente, eu sou uma mulher especial, sabe aquela, não, você é uma mulher que não tem como outra como você? Então, assim, da mesma maneira isso acontece entre os negros, isso acontece entre as pessoas trans, isso acontece em qualquer minoria. Então, a pessoa se acreditar efetivamente que ela mereceu estar ali porque ela se esforçou mais do que as outras, então ela transcendeu, né? Ela está acima do grupo ao qual ela pertence, que é inferior. No caso da Carla Sofia Gaston, ela visivelmente ela não entende, né? Até, veja bem, até misoginia e homofobia e bifobia, seja lá o que for, nos tweets dela, né? Até isso existe ali dentro, né? O pessoal achou. Aí ela veio e disse que ela, na verdade, estava fazendo piada, mas não fica muito claro que é piada, não, tá? Então, assim, a gente não deve acreditar que só porque a pessoa pertence a uma minoria, né, que essa pessoa vai ter compreensão, né, das opressões sociais, que ela vai ter empatia por outros grupos minoritários ou mesmo por gente do seu grupo. Então, aquela ideia. Eu estou aqui porque eu mereci, porque eu me esforcei, e se você não chegou é porque efetivamente está confirmado o quão inferior você é por ser negro, ser mulher, ser trans, seja lá o que for. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, é uma ingenuidade que as esquerdas cometem. Por isso eu falei, eu não gostei do discurso da Carla Sofia Gaston desde o Globo de Ouro, quando eu comecei a colocar pé na história, porque eu assisti o Globo de Ouro, por conta daquilo que ela falou lá, né, dela instrumentalizar a questão da diversidade a favor do filme de uma forma tão arregaçada. Me pareceu uma fé. E agora, com esse, né, que o pessoal fala, esse exposed todo, a coisa fica muito mais evidente para mim. Bem, enfim. Pessoal, era isso que eu queria falar. Poderia continuar tagarelando aqui eternamente, mas eu terei que editar esse programa, então isso vai dar trabalho. Desculpem os barulhos de fundo, eu sei que o meteoro ficou passando para lá e para cá, né, e fez barulhos em alguns momentos, trouxe bolinha para eu jogar e tudo. Se você chegou até aqui, né, por favor, dê o seu like ou o seu dislike, caso não tenha gostado do programa. Isso também ajuda no engajamento. Tem gente que pensa que não ajuda a engajar. Se você chegou até aqui também e não sabe o que comentar, mas quiser ajudar, né, para que o programa fique em evidência, deixe no comentário uma palavra-chave. Já que eu falei do meteoro, deixe meteoro, né, o nome do meu cachorro. E eu vou ficar muito grata a você. Então, até o próximo ShojoCast. Tchau, tchau para vocês.